Irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos irmãos, mais uma quinta, hoje dia 19 de novembro, mais um dia ao qual o Senhor nos permite estarmos reunidos aqui através do nosso canal, para orarmos, para bendizermos o nome do Senhor e estudarmos, refletirmos mais uma vez na palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Amém? Nós vamos louvar, vamos começar louvando ao Senhor com cântico, com louvor. E deixa o Senhor falar ao seu coração, né? Nós louvamos a Deus porque nessa semana, no início da semana, Deus já tem ministrado aos nossos corações, por tudo que Ele tem nos proporcionado ler, ouvir, assistir. Então deixe Deus falar ainda mais aos nossos corações para que possamos ser edificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Samara vai estar aqui louvando ao Senhor com um cântico. Glória a Deus, meus irmãos. Esse louvor ele é de uma profundidade muito grande ao demonstrar a nós o amor do Senhor Jesus, nos justificando, nos resgatando, acabando com o abismo que existia entre nós e Deus através da pessoa de Cristo Jesus, trazendo a nós uma nova vida, uma nova esperança, trazendo a nós a esperança a qual
norteia a nossa vida nos dias atuais. Isso é para nós pensarmos, irmãos, isso é para nós dizermos que a Deus, dizermos a Ele que nós somos muito gratos a Ele por tudo isso, por tudo que Ele nos concedeu, que Ele tem nos concedido, e demonstrarmos ao Senhor através das nossas atitudes, através da nossa vida, através da nossa dependência, através do momento em que falamos com o Senhor, através do momento em que ouvimos o Senhor através da sua palavra, né? Dessa forma que nós demonstramos ao Senhor, que nós reconhecemos de fato tudo isso que Ele fez por nós. Nós sabemos, nós sempre mencionamos que nós não merecíamos nada. A condenação estava sobre nós, mas o Senhor, por amor, por misericórdia, por graça, Ele trouxe sobre nós tamanha salvação, Ele trouxe sobre nós tamanho presente, né? A ponto de nós hoje sermos chamados de filhos de Deus. Desse modo, nós queremos orar mais com essa compreensão. Nós temos assim pedidos de oração, nós temos necessidades, nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. A igreja de uma forma geral, mas também as pessoas de forma particular, as famílias de forma particular, precisam colocar as suas dependências, os seus pedidos diante do altar do Senhor, tá bom? E nós queremos aqui estar tendo esse momento de oração para que possamos entregar diante de Deus o que nós queremos estar compartilhando com os irmãos aqui nesse momento, tá certo? Nós queremos, irmãos, em primeiro lugar, pedir para que os irmãos orem pelas crianças da nossa igreja. Nós louvamos ao Senhor pela vida delas, pela alegria que nós temos visto no coração das nossas crianças de quererem buscar ao Senhor, de quererem estar na casa do Senhor, né? Esse período aí que a gente tem estado longe das crianças, a gente percebe, as crianças às vezes passam, né, na igreja com o desejo no coração de poder retornar às atividades e tudo mais, e a gente vê essa grande vontade em seus corações de poderem estar de volta, de poderem estar estudando, aprendendo. Então peço aos irmãos que orem para que o Senhor permita as crianças estarem, né, na igreja sem restrições, para que elas possam aprender, brincar, saber que essa salvação também alcançou a elas, está diante delas para que elas possam crescer e tomar a sua decisão em Cristo Jesus, com a maturidade, né, com a compreensão de tudo que o Senhor Jesus fez a nosso favor. E nós, adultos, também peço aos irmãos que orem pela igreja, pelo momento que nós estamos vivendo, né? A gente ainda não sabe como que vai ficar toda a problemática que a gente tem vivido ao longo desse ano, mas cabe a nós como igreja orar por tudo isso, tá? Peço aos irmãos ainda que orem também pela nossa irmã Irene, ainda está no Rio de Janeiro, na casa, né, dos filhos, se recuperando da queda que ela levou. Peço aos irmãos que orem pela vida dela. Orem também pela nossa irmã Dília. Nossa irmã Dília está de volta em Casimiro de Abreu, está morando com a neta, e eu peço aos irmãos que orem por ela para que Deus a abençoe. De igual modo, orem pela nossa irmã Furosina, nossa irmã Vitória, né? E os nossos irmãos idosos como um todo, os irmãos estejam colocando isso tudo diante do Senhor, tá bom? Peço também, irmãos, esteja orando pela nossa igreja mãe, né? Nossa igreja mãe, ao final desse ano, existem decisões importantes, né, que a igreja estará tomando. Essas decisões, elas carecem muito que nós, como congregação, como filha, devemos estar orando para que o Senhor faça a vontade dele em tudo que ele tem direcionado pela sua direção para a sua igreja. Amém? Esses são os pedidos que a gente colocou aqui, mas eu sei que os irmãos têm também outros pedidos, outras necessidades, e nós pedimos que você, aí na sua casa, você coloque isso diante do Senhor e ore, crendo que Deus há de responder a sua oração e fazer o que é melhor para nós e para a sua obra através de nós. Vamos orar? Estarei orando aqui e vocês estejam orando aí para que nós possamos estar entregando tudo isso diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, mais uma quinta-feira, a qual nós nos achegamos ao Senhor nesse momento de culto, nesse momento de oração,
Nesse momento, ó Deus, onde nós louvamos o Teu nome, onde nós, ó Deus, através desse louvor pensamos e declaramos quão bom, Senhor, quão privilegiado nós somos de termos sido alcançados pelo Senhor. E que o alcance do Senhor a nós traga, Senhor Deus, transformação de vida, traga dependência, traga intimidade contigo, traga, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos a cada dia para te servir com alegria, nos doar, ó Deus, com alegria, diante, ó Deus, da tua vontade. Obrigado, Senhor, pela salvação que foi dada a nós e que tem alcançado, ó Deus, aqueles que têm aberto os seus corações e têm compreendido o amor, a misericórdia e a salvação, ó Deus, proveniente de Cristo Jesus. Ó Deus, o Senhor possa abençoar a nossa igreja, possa abençoar, ó Deus, a cidade de Casimiro de Abreu, o bairro qual, ó Deus, a nossa igreja está instalada, para que vidas possam, Senhor, tomar consciência disso e possam se converter dos seus maus caminhos e buscar a Tua face, buscar a Tua presença, buscar, ó Deus, viver em novidade de vida. Nosso propósito é esse, Senhor, é caminhar, ó Deus, na Tua direção, é fazer a Tua vontade, é cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem entregado de forma pessoal nas mãos de cada um. Pedimos, ó Deus, a Tua direção, pedimos o Teu cuidado. Esse momento, ó Deus, ainda de aflição, podemos assim dizer, em meio a esse processo que temos passado por esse ano, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor guarde a nossa igreja, os nossos irmãos, livre, Senhor, em nome de Jesus, de todo mal. Do menorzinho, ó Deus, até o mais idoso, que o Senhor possa, Deus, livrar. Que os nossos irmãos, ó Deus, não venham a ser acometidos dessa doença, mas se porventura algum for acometido, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar para o louvor do Teu nome. Ó Deus, nós queremos entregar, em especial, os nossos irmãos idosos. Queremos entregar nossa irmã, ó Deus, Irene, ainda na recuperação, ó Deus, daquela costela fraturada. Vai de encontro à Tua serva, Senhor, e abençoa. Queremos ainda entregar nossa irmã Adília, que agora está em Casimiro de Abreu, junto com a sua neta. Abençoa, ó Deus, a sua serva. Nossa irmã Furosina, irmã Vitória. Servas Tuas, ó Deus, que têm se dedicado ao Senhor a cada dia e têm tido desejo no coração de estar na Tua presença. Mas por razões diversas, ó Deus, não conseguem estar, pelo menos não nesse momento. E nós pedimos como igreja do Senhor, que o Senhor as abençoe. Abençoe a nossa igreja, os nossos trabalhos, as nossas atividades, os nossos departamentos, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe as nossas crianças, com desejo no coração tão grande, com tanta alegria de poder, ó Deus, estar Te buscando, aprendendo de Ti. Que o Senhor traga, ó Deus, salvação a cada família das nossas crianças, porque sabemos que existem muitos pais que não são, ó Deus, de nenhuma igreja, não confessaram o Senhor ainda como Salvador. Trabalhe nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Deus, essas vidas, que o Senhor possa, Deus, alcançar o bairro, Deus, onde nossa igreja está instalada, a cidade de Casimiro de Abreu, que o Senhor possa, Deus, salvar vidas, Senhor, libertar, ó Deus, essas vidas do cativeiro e trazer, ó Deus, para a sua luz, tirando, lançando por terra, Senhor, toda treva, mas que a sua luz possa, Senhor Deus, ser real nessas vidas, ó Deus, que é onde se abrir, de abrir os seus corações na Tua presença. Nós pedimos, ó Deus, a Tua direção e pedimos que o Senhor esteja conosco, continue conosco e que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos queridos. Nós oramos, cantamos e, como de costume, nós queremos meditar no texto da palavra do Senhor nessa noite. E nós queremos para essa noite fazer menção a um pequeno vídeo que foi postado pela nossa irmã Gabi, no início da semana, se os irmãos lembrarem,
vão poder lembrar de um pequeno vídeo que na segunda-feira que ela postou aí no nosso grupo da igreja. É uma mensagem assim muito simples, mas de uma profundidade muito grande, onde teve ali aquela ilustração daquele desenho. Aqueles que não assistiram, eu convido você a assistir. Volta um pouquinho lá atrás na mensagem que foi colocada lá e você vai poder então assistir e poder então chegar a algumas conclusões acerca daquela mensagem que foi transmitida. E eu queria pensar com a igreja um pouquinho nessa noite acerca desse assunto. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Leremos do versículo 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. E a palavra de Deus diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, esse texto aqui ele vem trazer a nós uma mensagem, uma reflexão. Esse texto vem trazer a nós aqui, em concordância com o vídeo que foi postado no início da semana no nosso grupo, falando sobre a necessidade ou o privilégio. Por um lado podemos pensar como necessidade e por outro lado nós podemos pensar como privilégio, e nós vamos pensar nisso depois, de que forma podemos visualizar essa mensagem. Mas aqui nós podemos ver que o próprio Jesus, ele no momento em que esteve aqui, exato nesse momento em que ele percorria as cidades e os povoados, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus ele assim o fez, ele ensinava nas sinagogas, pregando acerca do evangelho, acerca da salvação, acerca de uma nova vida, acerca do novo momento em que a humanidade estaria vivendo, que era o momento da graça, do favor imerecido, falando acerca da oportunidade que as pessoas teriam, porque ele, o próprio Deus, havia se feito humano, vindo em forma humana, para que então pudesse viver tudo o que ele viveu a favor de todos aqueles que creem em seu nome, para que através da sua pessoa as pessoas pudessem novamente ter reconciliação e pudessem ser justificadas dos seus pecados e pudessem ter paz com Deus, pudessem se achegar novamente a Deus. É interessante nós pensarmos, sim, que o Senhor Jesus ele falou isso às multidões, que ele propôs isso, Deus propôs isso à humanidade, ao mundo. Porém aqui nós vamos perceber no versículo de número 36, onde o texto nos diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu faço aqui uma pausa, para que nessa pausa nós possamos compreender o que passou aqui, no coração do Senhor Jesus, quando ele via aquelas multidões, e a própria palavra nos diz que ele compadeceu-se delas porque elas estavam aflitas. E quantas pessoas encontram-se hoje ainda nessa condição de aflição? Encontram-se ainda nessa condição de estarem perdidas, porque ainda não reconheceram ou não conheceram a Jesus como Salvador das suas vidas. Ainda não foram libertas
ainda não conheceram a nova vida em Cristo Jesus. E será que a igreja, quando eu menciono igreja, eu menciono você, eu, porque nós somos a igreja. Será que nós temos nos compadecido dessas pessoas, dessas ovelhas, as quais o Senhor Jesus aqui menciona que ele olhava para elas e viam que eram ovelhas como não houvesse pastor? A ideia da ovelha sem o pastor é aquela ovelha que ela está sem cuidado, uma ovelha que está abandonada, uma ovelha que está sujeita a todo tipo de enfrentamento por animais selvagens, por qualquer tipo de mal ou de perigo que possa afligi-la. Desse modo, são as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, são as pessoas que ainda não obtiveram essa salvação. E o Senhor Jesus, ele se compadeceu delas. E será que a igreja tem se compadecido? Será que você tem se compadecido? E é interessante, irmãos, que essa compaixão ela vai gerar algo no coração do Senhor Jesus. Essa compaixão vai gerar um ensinamento que deve gerar em nosso coração uma atitude. E nós queremos então aqui pensar, depois que o Senhor Jesus ele tem essa visão, e ele fala no versículo 37, dizendo, e então se dirigiu a seus discípulos. E quando ele se dirige a seus discípulos, ele está dizendo que o Senhor Jesus ele se dirige também a mim, também a você, também à igreja no dia atual. E ele se dirige com uma mensagem. E essa mensagem diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que o Senhor Jesus ele faz essa afirmação, irmãos? Porque hoje nós vemos, irmãos, o envolvimento das pessoas para com a obra de Deus, onde nós vemos aí, de repente, num mundo, num universo de uma igreja de 100 pessoas, botar como um exemplo, onde 10%, então de 100 pessoas, 10 pessoas são aquelas que efetivamente se envolvem com a obra de Deus. O Senhor Jesus, ele se compadeceu, o Senhor Jesus, ele expressou essa verdade, para que essa verdade possa ser refletida, pudesse ser refletida naquele período pelos seus discípulos e possa ser refletida por nós hoje, onde ele diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Aí nós lembramos do vídeo que foi postado pela nossa irmã Gabi, onde tem aquela ilustração, onde aqueles animais sabiam que eles poderiam contribuir, mas simplesmente diziam não. E quantas pessoas, irmãos, hoje sabem que podem contribuir e simplesmente dizem não? E esse não é dito muitas vezes para ela mesma, é dito para a igreja, é dito para Deus, para o Senhor Jesus, não. E ainda que esse não muitas vezes seja dito, como eu estou falando aqui agora, mencionando esse não verbalmente falando, mas esse não ele é dito através de atitudes, através de comportamentos, que significa a mesma coisa, que demonstram a mesma atitude daqueles animais que disseram não. Quando, irmãos, o Senhor Jesus ele fala que a seara, na verdade, é grande, mas que os trabalhadores são poucos, ele olha para trás e vê de todas aquelas pessoas que estavam como ovelhas que não tinham pastor, que o Senhor Jesus se compadeceu delas. E quando nós falamos acerca da condição hoje, nós olhamos, irmãos, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão oprimidas, aflitas. Quantas? Eu tenho certeza que você conhece muitas, como eu conheço muitas. E a pergunta que fica é a seguinte: o que eu tenho feito, o que você tem feito, o que nós temos feito para isso? Não é verdade?
o que nós temos feito para mudar esse quadro, para mudar essa realidade. E muitas vezes nós pensamos assim, não, alguém vai fazer. Eu não estou me dispondo, né? Mas como aquele animalzinho lá que pegou e sugeriu para que pudesse ser feito, para que se pudesse plantar lá o trigo, né? Ele sugeriu, a maioria não quis, não. A resposta foi não. Não se tiveram consciência disso, mas nós temos tido consciência de que as pessoas estão aflitas, de que as pessoas estão necessitadas, de que há muito trabalho a ser feito. Aqui, quando o Senhor Jesus ele fala que a seara, na verdade, é grande e os trabalhadores são poucos, ele mencionou, olha só, há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho para a igreja. Há muito trabalho para você, há muito trabalho para mim. E esse trabalho ele vai ser realizado. Que seja por 2, que seja por 3, que seja por 1. Esse trabalho ele vai ser realizado. Mas eu quero dizer a você sobre o privilégio de podermos ser usados por Deus nesse trabalho. O privilégio de fazermos parte desses trabalhadores do reino de Deus. O privilégio de sermos aqueles os quais somos usados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus sobre essa terra. Nós olhamos, irmãos, uma criança, muitas vezes, ela ainda não tem noção de trabalho, compreensão disso. E ela, quando chega na adolescência, ela já começa a compreender isso. Quando chega na sua juventude, ela compreende isso. E a transição de tempo da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a idade mais madura, que nós chamamos da velhice, isso é tudo muito rápido, essa transição é muito rápida. E muitas vezes as pessoas elas colocam desculpa dizendo, agora eu não posso por essa razão, mas depois eu tenho esse desejo no coração de fazer, e esse depois, ele sempre é lançado para frente, e esse depois nunca chega. O tempo de nos compadecermos, como o Senhor Jesus se compadeceu daquelas ovelhas que pareciam não ter pastor, dos perdidos, dos que estão nas garras do inimigo de nossas almas, o tempo de nos compadecermos é hoje. O tempo de nos conscientizarmos de que há muito trabalho a ser feito é hoje. Nós temos mencionado isso na nossa igreja, na nossa última assembleia de membros, na nossa reunião, nós conversamos sobre isso. Nós louvamos a Deus que temos um envolvimento de grande parte dos nossos irmãos com a obra de Deus em Casimiro de Abreu. Mas nós precisamos, os irmãos precisam compreender de que ainda precisa uma conscientização e um envolvimento ainda maior, principalmente dos irmãos locais, da congregação que moram em Casimiro de Abreu. Precisa-se haver essa conscientização de que a seara é grande e de que os trabalhadores são poucos. E aqui o texto vai nos dizer, né, o próprio Jesus falando, dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Preste atenção, o que o Senhor Jesus ele fala, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, eu faço aqui uma pausa para nós pensarmos naquilo que o Senhor tem feito a nós como congregação. Eu tenho orado, e eu sei que muitos irmãos têm orado para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. E Deus tem enviado. Os irmãos são testemunhas de que Deus tem enviado os trabalhadores para a sua seara. A obra de Deus em Casimiro de Abreu, ela tem crescido, ela tem se desenvolvido, e eu falo a obra de Deus em Casimiro de Abreu, porque nós estamos falando da nossa congregação, e estamos aqui estudando o texto que fala sobre o assunto, e nada melhor de que nós falarmos da nossa experiência que temos vivido com Deus. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, talvez vocês não tenham prestado atenção. Nós, no ano passado, tivemos a oportunidade de formar os nossos departamentos. Certo? Amém?
E os nossos departamentos, irmãos, quem assumiu a liderança desses departamentos são as pessoas, as quais nós estávamos orando para que o Senhor enviasse trabalhadores para a sua seara, e Deus enviou. Deus enviou pessoas que assumissem a liderança da união feminina. Deus enviou pessoas que assumissem a liderança da união de homens. Deus enviou pessoas que têm trabalhado com a nossa união de jovens e adolescentes. Deus tem enviado pessoas a trabalhar com nossas crianças. Deus tem enviado trabalhadores a trabalhar no nosso ministério de louvor. Deus tem trabalhado pessoas para trabalhar nas diversas áreas da nossa igreja, irmãos, e eu quero perguntar a você: você está envolvido nisso? Você é o trabalhador que Deus tem enviado? Se você é, Deus seja louvado pela sua vida, porque você ouviu e entendeu o chamado de Deus da sua vida para a congregação em Casimiro de Abreu. Mas, se você ainda não compreendeu esse chamado, preste bastante atenção no que a palavra de Deus diz a você nessa noite. Nós ainda temos rogado ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A cidade de Casimiro de Abreu, irmãos, é um campo muito fértil. Há muitas vidas ainda a serem alcançadas. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam ser libertas. Há muitas pessoas que ainda se encontram aflitas como ovelhas que não têm pastor. E quem o Senhor vai usar? Quem o Senhor vai usar? O Senhor deseja usar você. O Senhor deseja fazer de você uma igreja forte, uma igreja compromissada, uma igreja comprometida. Os trabalhadores que o Senhor tem enviado para a sua seara, Deus ele pode, num determinado tempo, tirar esses trabalhadores dessa seara e colocar numa outra seara que haja necessidade. Haja vista que o tempo desse trabalhador pode ser que já esteja se cumprindo. E até quando? Até quando? Muitas vezes você que de repente não compreendeu isso vai ficar nesse posicionamento pensando: não, alguém está fazendo. Alguém está presidindo a união feminina. Alguém está presidindo a união de jovens. Alguém está presidindo a união de homens ou o departamento tal ou qualquer outro departamento ou qualquer outra obra que envolva a obra de Deus. Talvez você esteja acomodado num pensamento pensando de que está tudo bem, a coisa está funcionando. Mas Deus espera que você assuma o seu papel, o seu compromisso nessa obra. Porque a obra do Senhor é muito grande. As pessoas estão aflitas, as ovelhas estão como sem pastor. E nós ainda continuamos orando ao Senhor da seara que envie trabalhadores, que desperte trabalhadores na cidade de Casimiro de Abreu, para fazer a grande obra, irmãos, que Deus já começou e vai concluir em nome de Jesus. Ele começou e ele vai terminar, porque a obra é dele, a igreja é dele, não é do pastor, não são dos oficiais, não são de famílias específicas, a obra é de Deus, as vidas são dele, tudo é dele, e ele deseja usar você, somente isso. E voltando um pouquinho na ilustração do vídeo que foi colocado, em muitos momentos disseram não. Quando se fala em trabalho, quando se fala em trabalhar, muitos dizem: não, eu não posso por isso, e apresenta as suas razões. Mas quando chegou na hora de se alimentar do pão que estava pronto, ninguém quis plantar, ninguém quis colher, ninguém quis ajuntar no celeiro, ninguém quis preparar para que o pão ficasse pronto. Mas na hora que o pão estava pronto, sim, na hora que o pão estava pronto, todo mundo queria usufruir, queria se alimentar, queria comer do pão. Aí, nós queremos ir para um outro texto, para nós estarmos finalizando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do 12 ao 16. Filipenses 3, do 12 ao 16, diz:
não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos estes sentimentos. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, aqui vai falar sobre a soberana, está falando sobre a soberana vocação, para que nós fomos vocacionados, para que a igreja foi chamada, para que você foi chamado, para que você foi vocacionado. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca, no caso aqui, a experiência dele próprio, dizendo que, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo é pecador, porém nós seguimos em direção a uma promessa que foi feita pelo nosso Senhor Jesus. Nós seguimos por uma promessa, irmãos, que nós usufruiremos do melhor que está sendo preparado no céu para nós. Mas quem irá receber isso? Quem irá receber esse prêmio? Quem vai poder então se alimentar do pão, ilustrando, no caso, o desenho que foi colocado no grupo? Quem? Aqueles que de fato reconheceram, se doaram, se colocaram à disposição, disseram: Senhor, eis-me aqui, usa mim. Ainda imperfeito, como o apóstolo Paulo fala, ainda que não compreenda tudo, mas se doa, mas se coloca à disposição, seja para trabalhar com as crianças, seja para trabalhar com os homens, seja para trabalhar com as mulheres, seja para trabalhar com o evangelismo, seja para fazer a limpeza, seja para qualquer área que for, mas tudo que envolve o trabalho, a seara do Senhor. Não é tempo, irmãos, de ficarmos pensando, prostrado, porque o tempo passa rápido. Os dias passam rápido. E a promessa da volta do Senhor, ela é real, é viva. E ele fala aqui do prêmio, o pãozinho pronto, que a galinha mostrou. Todo mundo queria. No dia que o Senhor voltar e nos levar para o céu, aqueles que compreenderam que a seara do Senhor era grande e que havia necessidade de trabalhadores, aqueles que se doaram, receberão o seu prêmio. E a palavra de Deus nos diz que isso será o galardão, o prêmio. Receberão. Agora, será justo? Aqueles que não fizeram, que disseram não, receber o seu prêmio? Não. O Senhor Jesus, ele poderá dizer não. E ainda mais, aqueles que não reconheceram, que não vivem de fato com Jesus, caminham, dizem que estão, mas na verdade não estão. O Senhor Jesus, ele pode dizer o seguinte: afasta-te de mim, maldito, porque eu não os reconheço. Deus, ele sabe do seu coração. Deus, ele conhece o seu íntimo. E ele sabe o que você tem pensado, e ele sabe o que você tem oferecido a ele. Portanto, é tempo de reflexão, ainda é tempo do Senhor recrutar trabalhadores para a sua seara. E ela é grande, e o Senhor necessita de trabalhadores para a sua seara. Se você não se dispuser a fazer, a obra vai ser realizada. Alguém vai trabalhar 3, 4, 5 vezes mais, mas a obra vai ser feita. O que o Senhor estabeleceu, ele vai cumprir. Mas o Senhor espera que você compreenda isso e que você se doe para a obra que Deus tem chamado você.
para a obra que Deus tem despertado você para você fazer. Não seja negligente nesse aspecto, mas abrace a oportunidade, o privilégio, não é responsabilidade, mas é privilégio. Abrace essa responsabilidade e esse privilégio de você fazer parte daquele que foi escolhido pelo Senhor Jesus a fazer a sua obra. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficar por aqui, que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração como ministrou, né, ao meu coração, ao coração de alguns irmãos, através do vídeo que foi postado e também dessa reflexão nessa palavra, nessa noite, para que traga mudança em nossa vida, em nossa atitude, para que nós possamos nos doar ao serviço do Senhor. Deus abençoe. Lembrando, domingo, Escola Bíblica Dominical às 16h30 e o nosso culto começa às 19 horas. Próximo domingo, culto de missões em nossa congregação. Deus abençoe a todos e dê aí um resto de semana abençoada em nome de Jesus. Grande abraço.